tarde. Eu sei que o som ainda está alto, mas a gente tem uma palestra para concluir a nossa grade científica, CIOSP 2026, com a doutora Renata Elisa, professora da São Leopoldo do Rio de Janeiro. Ela vai trazer um tema bastante interessante para a gente, que é a macrogeometria dos implantes da Systex, bem como também ela vai falar da osseointegração, tá? E do tratamento de superfície dos implantes da Systex. É uma aula imperdível, feita com muito carinho, e quem quiser assistir, por favor, vamos começar agora. Professora Renata Elisa, muito obrigada pelo seu apoio, pela sua expertise, por você ter aceitado o convite e vir do Rio de Janeiro dar essa palestra aqui para a gente. Com vocês, brilhe, Renata Elisa. Obrigada, professora. Bem, eu vou tentar brigar um pouquinho ali com aquela música, mas acho que vocês estão escutando bem, né? Então, estou muito feliz, agradeço você, Fernanda, pelo convite e ministrar essa aula, essa palestra. E o que eu pensei em trazer seria uma coisa que ajudasse a todos nós. Quando eu comecei lá atrás, esse ano eu faço 30 anos de formada, eu tinha muita dificuldade em quê? Em olhar um catálogo e escolher aquele implante. E o implante, gente, ele não tá ali porque é bonito, porque é da tal marca ou da outra. A gente tem que entender na hora da compra. Porque o que vão oferecer para a gente é bastante coisa, né? Então, só falando um pouquinho de mim rapidamente, eu sou formada há 30 anos, sou clínica geral acima de tudo, eu trabalho no meu consultório no Rio de Janeiro diariamente, sou professora também da faculdade São Leopoldo Mandic, em Botafogo, especialista e mestre em implantodontia, especialista também em endo e harmonização facial. Tá? Então, o que eu trouxe para vocês um pouquinho, que eu vou trazer, é sobre a macrogeometria dos implantes. No momento da compra, a gente tem que entender o que a gente está buscando para o nosso paciente. Tá? Então, vamos lá. A gente não tem como falar de implante, de cirurgia, sem falar um pouquinho de osseointegração. Né? Completando o que o palestrante antes falou, professor Maurício, sobre Branemark, se não fosse ele, a gente não estaria aqui. E realmente foi isso que ele nos entregou de presente. Né? Claro que em 1950, quando ele descobriu a osseointegração, de lá para cá muita coisa mudou. Mas a macrogeometria vai fazer sempre parte da nossa escolha. Tá? Então, a osseointegração, ela vai sempre começar, ela começa no momento da instalação do nosso implante. A partir daquele momento que a gente instalou aquele implante, acabou a cirurgia, começa a osseointegração. E isso que é o legal, que é o diferencial da cirurgia de implante. Então, é formado primeiro o coágulo sanguíneo, aquele sangue que a gente vê ali no ato da cirurgia, é muito bom. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma ponte, tá? Para as nossas células osteoprogenitoras irem até o implante, tá bom? Então, falando rapidamente, que não é o tema, mas é importante começar, o nosso osso não é homogêneo, ele é um tecido vivo. Então, ele tem que ser tratado com muita delicadeza, tá? Cada osso é de uma forma, nós vamos ter uma arquitetura trabecular, ou uma arquitetura cortical, e independendo do tipo do implante, ele vai receber um estímulo ou outro, tá? Então, a macrogeometria, ela nada mais é que o desenho do nosso implante, tá? Quando a gente escolhe um implante, a gente está escolhendo um implante que vai estimular aquele osso, porque a gente não precisa da osseointegração. A gente precisa que o nosso implante fique firme para daqui a alguns meses a gente conseguir o quê? Reabilitar aquele paciente. Porque o paciente, é muito falado isso, mas é verdade, ele não quer implante, ele quer o dente, né? O resultado final estético. Ele precisa voltar a sorrir, ele quer melhorar a autoestima dele. Tá? Então, a macrogeometria é ela que vai determinar o estímulo que a gente vai ter para aquele osso. Tá? Então, se a gente tem um osso D3, que é um osso mais medular, o implante vai ser de uma macrogeometria. Se a gente tem uma área de osso cortical,
Já vai mudar todo o nosso planejamento, tá bom? Então, voltando ao que eu falei, a osseointegração começa no momento da instalação, tá? Aquele coágulo que a gente vê, aquele sangue, é a melhor coisa. A gente operou, viu aquele sangramento, é sinal de que, se a gente fizer tudo bonitinho, comprando o implante certo, fazendo a técnica certa, a gente vai conseguir uma osseointegração. Então, o coágulo, ele é o quê? Ele é o primeiro, é a ponte que vai levar as células osteoprogenitoras para aquela área ali, para a superfície do nosso implante. Então, a gente se fala muito de superfície tratada, vou falar um pouquinho disso, é uma outra característica, porque se a gente tiver o implante com a superfície tratada, e a maioria dos implantes hoje em dia a gente tem isso, a gente vai ter uma osseointegração mais rápida, tá? Até aqui tudo bem? Estou muito rápida? Não, tudo. Olha que foto bonita. Ah, não aparece aqui. Aqui é no ato da instalação. Então, se vocês olharem, olha o sangue aqui. Esse momento está começando ali a formar o quê? O coágulo, que vai correr pelas espiras, independente da espira do implante que você comprou, vou falar mais um pouquinho para frente, mas ali você já sabe que a gente está no caminho certo. Tá? A Cistex, eu tenho muito carinho por essa empresa, porque eu sei que é uma empresa séria, é uma empresa que eu já trabalho há algum tempo, e ela investe em tecnologia. Então, a gente, quando vai, pessoal, comprar o implante, a gente tem que saber a empresa que a gente está trabalhando. Porque se amanhã aquele paciente perder aquele implante, e eu falo para vocês que eu já perdi implante, isso acontece com quem faz. Provavelmente, não vou julgar, não estou aqui, mas alguma coisa eu fiz errado. Tá? Então, estudando um pouquinho, a gente entendendo o que a gente precisa para aquele paciente, a gente começa a errar menos. Tá? Então, a Cistex, ela trabalha com essa superfície tratada, a gente chama de nano alumínio, né? Que é uma superfície de titânio pura. Então, a gente com certeza vai ter uma osseointegração mais rápida, que é aquilo que a gente busca. Tá? Então, a estabilidade primária, o que é isso? A gente escuta muito falar sobre estabilidade primária, mas nada mais é que o momento que a gente está naquele implante e ele fica ali firme. Tá? Se a gente implantar, fizer a instalação do implante e ver que aquele implante não está firme, ali a gente sabe que vai ter que esperar mais um pouquinho para quê? Não é que vai dar errado, né? Mas a gente sabe que vai ter que esperar um pouquinho para reabrir aquele implante. E está tudo bem. Normalmente, maxila, a gente vai esperar um pouquinho mais, por se tratar de um osso cortical, mas na mandíbula, 4, 5 meses. Gente, não sou eu que falo isso, são os estudos. Tá? Então, se a gente tiver uma estabilidade primária, que ela depende de quê? Da qualidade óssea daquele paciente, da técnica que a gente empregou e da macrogeometria. Olha eu aqui falando de macrogeometria novamente. Tá bom? Então, a estabilidade primária... Renata, por que você está falando isso? Porque é muito importante. A estabilidade primária que a gente vai adquirir naquele primeiro momento da nossa cirurgia, que vai ditar quando é que a gente vai reabrir aquele implante, tá? Que a gente chama de reabertura. Então, a gente pode acontecer de ter situações como essa verde, que a gente conseguiu uma alta estabilidade primária, e, infelizmente, às vezes, não vai ter. Mas, dependendo, não é que vai dar errado. A gente tem que só saber que aquele implante ali, a gente vai reabrir com um pouquinho mais de tempo. A gente espera mais um pouquinho. O paciente tem que entender. O paciente que tem um osso pobre, ele tem que entender que não vai ser tão rápido para a gente fazer a instalação. Tá? E vamos lá, falando agora um pouquinho da macrogeometria, entrando aqui nessa linha, eu vou falar, não vou conseguir falar de todos, porque são muitos implantes da Cistex, mas tentei pegar os principais, tá? Então, se a gente for olhar, olha como é diferente cada implante. E por que eu quis botar esse slide aqui numa foto única? Para a gente começar a ter afinidade com os implantes, tá? Todos são de titânio, mas se a gente olhar,
um com as roscas mais largas, um com as roscas mais triangulares, e assim vai, tá? Isso aí não é porque é bonito, porque é feio. Isso aí é ciência. A gente precisa entender a biomecânica de cada implante, tá? Então, aqui, eu tenho a linha Morse, da Cistex, todos têm substância tratada, então a gente pode ficar mais tranquilo com relação à osseointegração. Então, a Tract, ele é um implante cilíndrico, tá? Com 10 graus de conexão interna. Esses numerozinhos em cima é só para a gente entender depois do momento da parte protética, que a gente vai precisar comprar um ou outro componente. Nem todos os implantes Cone Morse, da linha Morse, eles são iguais, a indexação deles. Então, a gente precisa entender que os de 10 graus, lá na frente, a gente vai ter que comprar um pilar dessa mesma compatibilidade. Tudo bem? Então, o Tract, ele é um implante com corte bastante grande, então ele é é um implante que a gente pode usar em todos os casos, mas ele é mais indicado para o osso tipo 3 e tipo 4. Tá bom? O Tract TS, também de 10 graus, já é um implante cônico. Qual é a vantagem que eu vejo? Porque eu sou clínica geral, então o que eu vejo dos implantes cônicos? Eles são os mais parecidos com a nossa raiz. Então, não é à toa, tá? Os implantes cônicos, eles vão sempre o quê? Compactar esse osso na apical, principalmente em áreas que a gente precisa de estabilidade primária. Oi, carinhas conhecidas. Estou feliz aqui em vê-los. Então, vamos lá. Voltando aqui, parei no Tract. O Alure é o quê? É um implante curto. Tá? Eu vou falar um pouquinho depois, um pouco mais de cada um, mas só para vocês entenderem como é difícil a gente escolher o implante. Não é fácil, tá? É olhar o catálogo e tentar entender um pouquinho. Então, o Alure, ele é um implante curto, 10 graus. O Aso, olha que bacana. Lá na extremidade dele, se vocês olharem, tem uma concavidade. Renata, e para que isso? É para o assentamento da prótese. Tá? Então, alguns casos que a gente precisa de uma estética maior, áreas que a gente tem a tábua vestibular, aquela fininha, que a gente fica, nossa, como é que eu vou reabilitar? E eu sei que é difícil, a gente tem o Aso, tá? Também tem roscas, tá vendo? Quadrangulares. O clássico Cone Morse também, a gente não tem tanta diferença desse para o Avante, mas ele é cilíndrico. E o Avante é o carro-chefe da empresa, é o implante mais vendido. Por quê? Porque ele é um coringão. Ele tem um custo-benefício bom, não é um implante absurdamente caro. A gente trabalha no Brasil, não na Suíça, então a gente tem um pouco mais de dificuldade do que os outros, relação financeira. Então, a gente, sabendo que a gente tem um implante que tem tratamento de superfície, que é cônico, que serve para todos os casos, é um implante maravilhoso. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do Aso, o Aso, ele tem superfície nano, como eu já falei para vocês, todos da Cistex têm. O mais interessante dele é essa concavidade que a gente vê ali na pontinha da entrada do implante. Essa concavidade, pessoal, a gente tem que pensar sempre que ela vai ficar para vestibular. Tá? Na hora da instalação, tem que tomar cuidado. Ela é própria exatamente para quê? Para diminuir aquela entrada ali. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar mais para mesial ou mais para distal. Tá? Então, ela tem uma macrogeometria verticalizada, ajuda na distribuição do fluxo sanguíneo. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Tamanhos 3,5, 4,3 diâmetros e vários comprimentos, 8,5, 10, 11,5, 13 e 15. Tá? Então, o Aso, ele tem essa concavidade, essas espiras helicoidais, elas entram como hélices no osso. Então, além dela ter dupla rosca, o que é dupla rosca? Tem um travamento melhor no nosso osso. Ela tem espiras, então conforme ela entra com dupla rosca, ela ainda entra em hélice, então ela entra cortando. A gente vai ter o quê? O melhor travamento desse implante. Então, áreas de osso mais fraco, mais pobre, ele é mais indicado.
Então, como eu falei, como ela corta muito, né? Ela é dupla rosca, ela entra com muita facilidade. Então, ela tem uma inserção mais rápida, a nossa cirurgia acaba sendo um pouquinho mais rápida, tem um corte ósseo eficiente por conta daquelas espiras helicoidais, que eu falei que é em formato de hélice. E aí, com isso, o que a gente vai ganhar? O que a gente precisa, que é o que eu estou falando desde o início, que é a estabilidade primária. Tá? Então, mais um pouquinho falando ali da concavidade que a gente encontra. Uma coisa interessante, ela reduz, ela é plataforma switching. O que é isso? É quando a gente coloca um pilar protético mais estreito do que o implante. Isso permite com que os tecidos se acomodem melhor, porque essa área de crista marginal, quando a gente coloca o paciente em oclusão, que ele volta para casa para mastigar, é uma área crítica. Tá? Então, se a gente consegue deslocar esse intermediário mais para o centro, a gente vai ganhar mais tempo desse implante, a osseointegração melhor, estabilidade dos tecidos. Isso aqui é um videozinho para vocês verem um pouquinho do aço. Macrogeometria verticalizada que eu falei. Excelente travamento primário. E melhor distribuição do fluxo sanguíneo, tá? O sangue, ele vai, o coágulo, ele vai simplesmente se unir ao implante. Angulação de 11,5 no momento da prótese. Um implante muito interessante, tá? Então, falando um pouquinho do ASO, vamos entrar no Avante. E o Avante, ele é o implante mais vendido. É o coringão, é um implante que serve para todos os casos. Então, ele é muito interessante. Renata, eu estou na dúvida de qual implante eu vou escolher para aquele paciente. É o Avante. Por quê? Porque ele tem a conicidade, implante cônico. Então, todo implante cônico, já falei aqui para vocês, que ele vai compactar o osso na apical, vai ganhar estabilidade primária e osseointegração. Então, ele é um implante cônico, dupla rosca. A dupla rosca nada mais é que um corte maior, tá? E maior travamento. A angulação interna de 11,5, acompanha parafuso, então a gente não precisa comprar o parafuso separado quando esquece, já está lá o parafusinho de cobertura no momento da cirurgia. E, como todo cone Morse, é preconizado instalar 2 milímetros até a 3 infraósseo. Plataforma switching. Então, um pouquinho mais dele, ele é cônico, cortical, ele tem uma angulação de 11,5, ele facilita a instalação quando a gente consegue colocar a plataforma switching. Então, é um implante cônico, as roscas dele são profundas, e tem um corpo cônico progressivo, ele vai ter de 3,5, 4, 3 e 5, comprimentos, vários tamanhos, então ele é bastante utilizado, tratamento de superfície, que é o mais importante que a gente preconiza. E aquilo que eu falei, a compactação óssea dele, essa conicidade que ele tem aqui, ele vai compactar. Então, a gente consegue um bom travamento, tá? Dupla rosca, ápice ativo. E tem nesses tamanhos, os diâmetros de 3,5, 4, 3 e 5.
e de tamanho de 8,5 a 15. Então, ele vai servir para todos os casos. Eu uso muito esse em cirurgia guiada, tá? Que às vezes a gente precisa transpassar um pouquinho e ancorar o implante, tá? Lá no apical, eu uso muito de 13 e resolve muito, tá? Então, falando um pouquinho do tratamento, a Sistex é uma empresa muito séria, ela pensa muito, estuda muito para chegar onde chegou hoje em dia. O implante deles, todos, né, tem tratamento de superfície, é uma superfície nano, alumínio free. O que é isso? Totalmente 100% titânio, não tem contaminação nenhuma, tá? E aqui só falando que ninguém gosta muito de microscopia, mas só para vocês entenderem como é que tem bastante contato quando a gente tem um implante com tratamento de superfície, como o osso, ele vai se aproximar do implante, tá? Outro vídeo sobre tratamento. Então, é superfície free, como eu falei com vocês, livre de metais pesados. Isso vai sempre o quê? Facilitar a nossa osseointegração, a rugosidade homogênea. Olha que legal. Quando o sangue, quando a gente tem tratamento de superfície, como eles vêm, tá? Hidrofilia, atrai água. Então, ele atrai o quê? O sangue, né? Adesão celular, maior área de superfície, maior área de contato, tudo para facilitar a nossa integração. Então, esse é o Avante, tá? E ele tem plataforma switching, que eu falei para vocês. Qual é a vantagem de um implante ter plataforma switching? Quando a gente coloca aquele paciente em oclusão, a crista, ela marginal, ela vai sofrer o quê? Tensões normais da nossa mastigação. Então, a gente diminuindo um pouquinho o componente protético, afastando ele do tecido ali que vai ser castigado muitas vezes, a gente diminui o quê? A salserização, tá? Preservação do osso. Só que é uma alteraçãozinha do desenho, mas é o que a gente tem usado. Então, fala plataforma switching, é um intermediário com diâmetro menor. A gente desloca a interface dele para o interior do implante, afasta o microgap também, redução do estresse ósseo. E qual a diferença do Avante, de repente, para um implante de rosca simples? Não que o de rosca simples não vai funcionar. Só que se a gente precisar de um implante com uma maior compactação e que se prenda melhor num osso trabecular, a gente vai precisar o quê? De um implante com uma rosca agressiva, com uma rosca cervical controlada. Esse implante, daqui até aqui, ele tem roscas de um padrão. A partir daqui de baixo, da apical, já passa a ser uma rosca trapezoidal. Então, tem triangular até aqui. O triangular nada mais é para cortar o osso. E essas... Ih, cara, calma aí. O que eu fiz? Será que acabou aqui a... Pode passar aqui. Ué, voltou muito. Deixa eu passar. Desculpa, gente. Então, voltando aqui, quando nós temos dois tipos de rosca no meio do implante, a gente vai ganhar com certeza em compactação. Então, o Avante, do início até a base mesial, ele vai ter roscas triangulares, tá? Que vão se agarrar melhor no osso, e a partir daqui de baixo, do apical, são roscas quadrangulares. O clássico Cone Morse, ele
parece um pouco com o Avante, a diferente que ele é cilíndrico. O cilíndrico não é, isso aí era uma regra, mas o implante cilíndrico ele é mais indicado para osso mais duro, osso cortical. Por quê? O implante cilíndrico ele vai entrar com mais passividade, tá? O cônico ele é mais agressivo. Então, quando a gente precisa reabilitar um implante, um paciente com implante com classe Cone-Morse, a indicação é um osso D1 ou D2. Então, mesma coisa, plataforma switch, indicado para todos os tipos de caso, alto poder de corte, implante cilíndrico, dupla rosca com perfil triangular. Ele tem a superfície nano também, como todos, eu já falei que tem, e a interface protética única, de 11,5, aquele que eu conversei com vocês de 11 graus. Tamanhos de 7 a 15 e os diâmetros 3,5, 3,8 e 4,3. E o que diferencia um pouquinho esse clássico Cone-Morse, essas roscas helicoidais também. Toda rosca helicoidal, ela vai cortar um pouquinho mais. Ela vai entrar no nosso osso como uma hélice. Sempre que a gente tem um implante com corte mais agressivo, a gente tem certeza que aquele osso ele vai ficar mais próximo do implante. Contato maior do implante com o osso, osso-integração. Tá? Então, dupla rosca, voltando a falar um pouquinho, só para vocês entenderem a diferença, quando a gente compra um implante com rosca simples, com rosca dupla, ele tem esse perfil triangular, aqui aparece até melhor do que o outro. Toda vez que a gente tem esse perfil triangular, esse perfil ele vai se agarrar nas paredes do nosso osso, promovendo maior contato, tá? Maior capacidade de corte, maior tratamento mecânico, travamento mecânico inicial. O Allure é um implante curto. Quando é que a gente vai usar o Allure, Renata? Em casos que a gente não tem altura óssea. Então, se a gente tem, por exemplo, uma área posterior de mandíbula, que está muito próximo do alveolar, e a gente não quer fazer, ou a gente não tem condição, não quer indicar pacientes que têm alguma morbidade, que a gente não pode fazer enxerto em bloco, a gente opta pelo Allure, que é um implante curto. Ele tem 5, 6 e 7 de altura e diâmetro de 3,75 por 4,5. Ele é um pouquinho mais larguinho, tá? Então, é um implante curto, ele é cilíndrico também, dupla rosca, eu já falei bastante, vocês já aprenderam que a dupla rosca, ele vai ser sempre mais cortante, alto poder de corte, superfície nano, plataforma switching também e a indexação Cone-Morse. Tá? Então, o travamento sempre do implante Allure, ele é agressivo, tá? Por conta das roscas que ele tem helicoidais. E você o implante cônico, ele não é contraindicado. Sabendo fazer a instrumentação, independente do osso, você tem que aprender. Fazendo tudo direitinho, não tem como errar, tá? Mesma coisa, o contato íntimo com o implante Allure, tá? Tratamento de superfície que já vai ajudar e o implante Allure aqui. Olha, há o contato íntimo, o preto é o implante, tá? Com o osso. Então, o caso clínico, eu trouxe 2 casos clínicos para fechar. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida. Esse caso, eu só trouxe porque ele, na verdade, de reabilitou o outro lado, mas como eu estou falando do Allure, a gente pensou aqui numa cirurgia guiada para esse paciente, área do 36, área do 45 e do 47. A área do 47 que é sempre crítica, né? Então, a gente tem aqui 10,33. Até poderia colocar um implante padrão normal, mas e o risco que a gente vai ter, né? Então, para não ter risco, vamos para o implante curto, tá? Então, foi escolhido o implante Allure para esse caso. Para a região do 45, a gente escolheu o implante Avante. E para a região do 36 também. Então, aqui a guia, tá? Panorâmica dele, com planejamento dos 3 implantes. Posição do implante, a corte axial do 45, coronal e sagital. Sempre vendo, isso é legal a gente aprender, porque a gente está vendo que o implante está sempre dentro do osso. Isso aí quem faz é o Planning Center, tá? Quem trabalha com guiada. Não é a minha aula, mas só para vocês entenderem que casos críticos também
de pouca altura, é sempre bom a gente abrir mão da cirurgia guiada, que tivemos brilhantes aulas aqui, professora Fernanda, professor Cássio, sobre cirurgia guiada. Então, a gente sabe que é mais fácil, né, não errar. A gente não pode errar. Como a gente não pode errar, a gente abre mão da cirurgia guiada em algumas situações. Vou passar rápido, porque o 47 a gente... Ah, não, desculpa. Corte axial do 47, coronal e sagital. O 36 é que eu vou passar porque não é a aula de agora, mas é um corte axial, coronal e sagital, só para vocês verem que toda vez o implante tá ali dentro do osso. Isso aqui é antes, tá, gente? Isso aqui é o planejamento, tá? Então, a guia aqui desenhada, a guia cirúrgica. Os implantes escolhidos para esse caso, o implante Alure para a região do 47, tá? De 7 de altura, então a gente está com bastante, sem problema, não vai pegar o nervo alveolar. O implante no 46, o Avante, e no 45 também o Avante. Então a cirurgia começando, essa ali é a região do 45, onde vai ser instalado o implante Avante, primeira broca. Guia em posição. Segunda broca. Só para vocês entenderem como a gente escolheu o Alure, que é um implante curto, a gente não tem na Cistex a guia, o kit de guiada do Alure. Então, a gente começou a perfuração com a primeira broca do guiada e depois a gente passou a usar as brocas normais, tá? Então, ali começando a perfuração na região do 47. Kit de cirurgia normal. E a gente instalando o Alure, tá? Da mesma forma que o do Avante, normal. Passei aqui. Vamos lá. Então, o implante sendo instalado. Com todo cuidado para não cair, esse momento é crítico. Tá vendo? Aí, nesse caso dele, a gente fez sem a guia, tá? Por não ter o Alure no kit de guiada da Alure. Mas a gente já sabe que a posição está tridimensional, então não tem problema nenhum. E lá o resultado final, tá vendo? Preconizado os 2 minutos abaixo. Como eu falei com vocês, eu só vou mostrar o caso do Alure, que está lá, tridimensional direitinho, vai ser colocada uma ponte fixa, tá? Então, ele é semi-guiado. A gente começou com a guiada e finalizou com as brocas normais, tá? Esse é o segundo caso de uma paciente que demorou um pouquinho a chegar na gente. Por quê? Ela fraturou o 21 e achou que estava tudo bem. O paciente, às vezes, não sabe o que está acontecendo. Então, esse paciente, a gente decidiu fazer uma cirurgia guiada também, região do 21 ali. Escolhemos um implante 3,5 por 15 para travar lá no apical. Os cortes, tá? A guia desenhada. Não é aula de guiada, mas só para vocês entenderem que em algumas situações a cirurgia guiada ela é muito importante. Eu praticamente hoje em dia só faço guiada. A guia. Estou longe aqui. Então, aqui, quando a gente tem um caso anterior, eu sempre peço para o laboratório me mandar, já me entregar uma ponte adesiva, um provisório adesivo. Por quê? Se, no momento da cirurgia, é um estresse, a gente
está cansado, muitas vezes. Nesse caso, foi mais rápido que foi um implante só. Então, eu sempre tento ter um provisório padronizado. A gente pediu para fazer... Vou mostrar mais para frente. A guia em posição. Essas aletazinhas. Por quê? A gente não sabe se vai conseguir colocar o implante, né, ativar aquele implante. Então, a gente pede sempre para fazer essas aletazinhas. Se a gente não conseguir dar carga nesse implante, a gente já tem esse plano B, que é só colar, né, aí, vários cimentos, para o paciente esperar até o momento da reabertura. Tá? Então, essa paciente, uma vista frontal, o 21 ali, você vê que está até escurinho, e a gente se depara com isso. Renata, e você fez implante nesse momento? Fiz. A partir do momento que você remove aquela raiz, que é o foco do problema, cureta, e faz uma cirurgia guiada, sabendo que você fez instalação na posição correta, tridimensional, não vejo problema, tá? Então, uma vista oclusal, olha lá, uma fratura enorme. Então, quando a gente se depara com isso, a gente tem que entender que a cirurgia, ó, campo pronto, anestesia, o kit de guiada. E é isso que é importante, no momento da extração, fazer uma cirurgia minimamente invasiva, tá? Atraumática, fazendo o periótomo, deslocando todo, liberando, né, o ligamento periodontal com muito carinho, gente, com muito cuidado, para não perder mais osso nenhum. Essa paciente já sofreu, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos ser carinhosos com essa paciente, vamos tomar cuidado com o osso que a gente vai precisar trabalhar. Então, a gente vai fazendo delicadamente com o periótomo. Olha lá que a gente quer ver. A gente quer ver isso. A gente quer ver o coágulo, tá? Foi feita muita curetagem. A guia instalada, posicionada. Primeira broca. Na verdade, a segunda. A primeira, como já é alvéolo, não precisa fazer a lança. Então, a gente já começa na 8,5. Segunda broca. E o implante Avante, escolhido para esse caso, 3,5 por 15 sendo começar a ser instalado. Tá? Então, a posição desse implante, quando a gente começa a instalar, quando a gente trabalha com guiada, a gente posiciona, encaixa e vai. Senão, esse implante ele não vai entrar. Guiada é um pouquinho diferente, tá? Então, instalação sendo feita. Estou na sua frente? Não? Então, a instalação sendo feita. Aí a gente respira, né? Sabe que está tudo bem. Então, aquele gapzinho, depois a gente vai botar um material de enxertia. Eu sempre coloco, na dúvida eu coloco. Eu vejo muitos casos que o profissional não coloca, mas eu coloco, tá? Colocando um munhão, pode ser provisório, pode ser definitivo, não vem ao caso aqui da aula, mas a gente vai conseguir botar esse munhão, a gente vai conseguir. Nesse caso é um munhão universal. Torqueamos, então a vista oclusal desse munhão, olha lá, e aí a gente coloca biomaterial, hidroxiapatita. E esse interessante que vem no kit, quando a gente compra o munhão, vem com esse cilindro junto, tá? É um cilindro provisório. Então, aquele dentinho que eu mandei fazer, eu vou tirar aquelas aletazinhas e vou prender nele, colocar resina e vou modelar, lembrando sempre do perfil de emergência. Então, a posição. E finalizando, ficou legal, que a gente precisa, no final, em alguns casos eu faço, quando a gente tem uma área estética, é a gente tentar puxar esse retalho para baixo, porque a gente sabe que, apesar de todo o cuidado que a gente teve, vai ter o quê? Uma reabsorçãozinha óssea, ali, pelo menos de 1 milímetro. Então, a gente faz uma sutura suspensório, lembrei. Tá? E o sorriso da paciente, feliz.
raio-x do implante Avante. 15 dias depois. Bem, gente, eu tentei trazer um pouquinho aqui para vocês do meu dia a dia, das minhas dúvidas que eu tinha no momento da escolha do implante. Macrogeometria não é catálogo, tá? É estratégica, é saber planejar, é saber escolher o implante que a gente vai usar naquele paciente para a gente ter sucesso, tá? Então, como o Michi falou, quando entendemos a macrogeometria, escolhemos o implante com mais consciência e menos por hábito. Muito obrigada. Dúvidas? Quer tirar foto? Ninguém tirar uma foto aqui. Você pode tirar uma foto nossa? Podia ter te pedido, né? Vem cá tirar uma foto nossa. Você que é amiga, né? Deixa eu tirar. Gente, boa tarde, agradecendo aqui a professora Eu que Renata agradeço, Elisa. Fernanda. Por trazer esse tema tão importante, que é a escolha do implante que a gente vai utilizar, né? Hoje a empresa tem várias macrogeometrias do implante com uma única superfície, né? O único implante aluminum free, né? Livre de alumínios, então a gente permite que a gente faça uma osseointegração em 45 dias. Sim. E, doutora Renata Elisa, obrigada pela sua disponibilidade, ter vindo do Rio de Janeiro. Ela é professora da São Leopoldo Mandique. Obrigada pela sua excelente aula. Eu que agradeço. Tá? Seja sempre bem-vinda a Sistex. Obrigada. Eu que agradeço o convite e agradeço as pessoas que ficaram até agora aqui comigo. Tiverem alguma dúvida, chegar aqui no cantinho a gente pode tirar. Tá bom? Professores, vamos fazer a foto? Alguém pode resgatar a doutora Flávia lá? Deixa eu tirar isso aqui. Calma aí. Flávia Melling.